Tô de volta. Tem alguém aqui pela primeira vez? Levanta a mão. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Agora chegou no nosso momento de reflexão, né? Para que a gente possa refletir sobre a vida, refletir sobre quem somos. E para quem não me conhece, eu sou Gigi. E hoje a gente vai falar sobre o tema o Cristo vivo nas nossas atitudes. Pra gente refletir mesmo, né? Mas antes de começar, eu queria convidar vocês a fechar os olhos, a sentir a grama nos seus pés. Se você tiver com os pés cruzados e puder descruzar. E vamos só respirar. E eu quero que você sinta esse ar dessa natureza que entra pelos teus pulmões e percorre todo o teu corpo. E percebe quando esse ar sai, voltando para a natureza. E quando você inspira, você recebe tudo aquilo que você precisa nesse instante. Tudo aquilo que o teu corpo físico, energético, espiritual precisa nesse aqui agora. E cada vez que você soltar o ar, pode ser pela boca ou pelo nariz, você deixa ir aquilo que o teu corpo não precisa mais, aquilo que o teu ser não precisa mais. Inspira profundamente, lento, enchendo o teu abdômen de ar. Segura um pouquinho esse ar. Solta devagar. E segura esvaziado. Sente esse vazio dentro de você. Inspira novamente. Segura esse ar mais uma vez, preenchendo todo o teu ser. Solta devagar. E segura mais uma vez nesse vazio. Percebe como é o teu corpo no vazio. Percebe se você sente algo. Se é fácil, se é difícil para você ficar no vazio. E volta para o fluxo normal da tua respiração. E aos pouquinhos, pode ir abrindo os olhos. Agora estamos conectados. Então, o tema de hoje, que é o Cristo vivo nas nossas atitudes, eu queria começar refletindo sobre o que é o Cristo, ou quem é o Cristo para vocês. O que é Cristo para vocês? Tá todo mundo em Nárnia ainda na respiração, né? Caminho, verdade e vida. Mas o quê? Amor fraternal. Perfeição nas virtudes das virtudes. Amor incondicional, amor fraternal. Mas o quê? A minha força. A sua força. Mas o quê? Amigo. Amigo.
Então, estamos falando de um ser, de uma pessoa? Sim. Mas será que o Cristo é só essa pessoa? Será que é o Cristo? Será que é Ele? Hoje ele deixou uma mensagem para nós. Hoje eu vim trazer um pouco, para quem me conhece, vocês sabem que eu gosto de abrir um pouquinho o tema. E quando eu peguei esse tema, que eu vi o Cristo vive em nossas atitudes, primeiro eu queria refletir e compreender o que é o Cristo. O que é Cristo? De fato, nós hoje remetemos Cristo a Jesus. Mas, na verdade, quando a gente vai compreender um pouco mais sobre Cristo, sobre ser Cristo, sobre energia crística, aí a coisa se expande um pouco mais. Porque Jesus, sim, ele foi um ser crístico. Por quê? Porque ele estava conectado com quem ele era, com a essência que ele era, e ele pôde expressar a cristandade dentro dele. Ele pôde expressar a consciência crística dentro dele. Mas aí eu pergunto, tu é Cristo? E como é que a gente estava falando de ele? Olha, já tá bagunçando o negócio. Já começou a bagunçar. Tu é Cristo? E é ele. Tu é ele ou é ela? Oh, tá vendo? Já tá melhorando a coisa. A gente já tá começando a deixar de falar o Cristo para abrir um pouquinho sobre isso, né? O Cristo vive em nós. Será que o Cristo vive em nós ou nós somos o Cristo? Eu estou trazendo aqui só reflexões mesmo para a gente compreender, porque muitas vezes a gente usa termos, denomina coisas, pessoas, e a gente se fecha a uma explicação. A gente se fecha a um significado. E sim, Jesus, ele foi crístico aqui. É tanto que ele é chamado de Jesus Cristo. Mas por que ele foi Cristo? Alguém sabe dizer? Por quê? Quando eu fui estudar sobre o que seria ser crístico, o que era consciência crística, e aí a explicação que fez muito sentido para mim, que eu li, foi assim: que uma consciência crística, que um ser crístico é aquele que está na busca de uma elevação e que está interconectado com os seres e com o divino. Ou seja, gostasse da palavra difícil? Interconectados, eu estudei várias vezes para não esquecer. Mas o que seria isso, né? Então, um ser crístico, uma consciência crística, é aquilo, aquele que está nessa busca de elevação espiritual, energética, seja lá como queiram chamar, e que compreende que eu sou tu, tu sou eu, a gente é a gente, nós é nós, Ubuntu, que foi falado aqui antes, em Lakesh, que você é o outro eu. Existem várias formas de falar isso, várias expressões, várias línguas, né? Mas o ponto principal que eu senti de trazer aqui é a gente trazer essa reflexão de que nós somos energia crística. E por que Jesus foi tão importante pra gente? Na verdade é tão importante pra gente. Porque ele conseguiu expressar a sua natureza crística.
ele conseguiu expressar quem ele era, passando por todos os desafios de ser humano que a gente passa. Mas ele conseguiu, através das escolhas dele, passar por tudo isso e ainda assim estar conectado com a verdade do seu espírito. Então quer dizer que a gente pode ser crítico? Não, a gente é. A gente não pode ser, a gente é. Só que o que vai determinar se a nossa vida vai ser crística são as nossas ações, escolhas, o danado do livre-arbítrio que é falado. Porque a gente sempre tem a escolha. A gente sempre tem a escolha. E a nossa vida toma o rumo através das nossas escolhas. Porque quando a gente vem pra cá, a gente não vem... a gente vem pra cá pra quê? Pra estourar uma bomba e matar uma ruma de gente. É isso que a gente vem fazer aqui? Essas pessoas que fazem isso, elas já vieram com essa missão pra cá? Não. Mas através das escolhas, através do livre arbítrio, ela foi direcionando a vida dela para isso. Então, quando se fala sobre essa energia crística viva dentro de nós, guiar as nossas atitudes, guiar a nossa vida, é sobre o quanto a gente está olhando para as nossas atitudes. Como assim olhando para as nossas atitudes? Sim. Porque muitas vezes a gente está agindo só por reprodução. A gente nem sabe o que a gente está fazendo. Às vezes você tem uma atitude que alguém olha para você e fala assim: por que você fez isso? Você nem lembra que você fez. Foi tão automático que você nem lembra que você fez. Sendo que, da mesma forma que Jesus veio para cá, nos trazer um direcionamento através do seu exemplo, a gente também pode fazer isso. Quantas vezes Jesus se recolhia para meditar, para fazer jejum e para silenciar? Mas a gente não tem tempo para essas coisas, não. Eu não tenho tempo para nada porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Não é? Quantas vezes vocês já disseram: mas eu não tenho tempo para meditar? Quem aqui já disse isso? Levanta a mão. Eu disse já. Pois é. Só os trabalhadores levantando a mão. Pois é. Sendo que, para que a gente possa se conectar com esse ser crístico que somos, a gente precisa refletir sobre aquilo que a gente faz. Como é que eu vou saber se as minhas ações estão sendo conectadas com essa energia crística que sou ou não? Se eu não paro para refletir. Se eu não paro para compreender: eita, isso aqui que eu falei, será que foi legal? Será que não foi? Se quando alguém fala para mim algo que não gostou, eu já levo aquilo pro lado pessoal e fico indignado com essa pessoa. Não quero ver nem pintar de ouro. Não é? Infelizmente, né? Mas o convite que está nos sendo dado é para que cada vez mais a gente possa olhar e refletir sobre as nossas atitudes. E aí, dentro desse tema, sobre as nossas atitudes, envolve as nossas ações com o outro e as nossas ações com a gente. E aí tem a tal frase, o tal mandamento que o Jesus
nos trouxe. Que é qual? Amar o próximo como a si mesmo. Só que muitas vezes a gente só olha pro início, né? A gente tem preguiça de ler o resto. Amar o próximo, pronto. Aí, o que acontece? A gente acredita que eu só preciso me doar ao outro. Será que isso dá certo? Dá certo só eu me doar pro outro, porque tá dizendo que eu tenho que amar o próximo. Então eu vou só fazer as coisas pelo outro. Isso é amar o próximo? Não. Não. Pois é. Sendo que dentro da nossa vida, a gente vai construindo caminhos, a gente vai construindo crenças, a gente vai construindo padrões. A gente vai trazendo também padrões de quem veio antes da gente. E que é mais fácil olhar para o outro do que olhar para a gente. Então é mais fácil eu dizer, porque tem lá no que o Espiritismo, Kardec diz que fora da caridade não há salvação. Então pronto, eu vou fazer só pelo outro, não vou fazer por mim não. Eu vou passar a minha vida em doação para o outro. Quem já pensou sobre isso? Não, só vou me dedicar ao outro. Só vou fazer pelo outro. Sendo que quando eu estou só fazendo pelo outro e não estou fazendo por mim, eu estou sendo um pouco hipócrita, concorda? Será que isso é realmente amor? Eu doei a vida por aquela pessoa. O problema foi seu. A escolha foi sua. E ela me largou, e ela fez isso, e ela aquilo. E a gente joga sempre pro outro, né? Que é mais fácil. Sendo que, quando Jesus fala sobre isso, e ele se doava muito para o próximo, para cuidar dos seres que estavam doentes, dos pobres, disso e daquilo, para ele ter suporte e sustentação para ele fazer aquilo, ele precisava se recolher. Ele precisava olhar para ele. Ele precisava compreender os sentimentos que ele estava tendo. Os conflitos que ele estava tendo. Os conflitos internos, porque tá nessa carne é punk rock. Não é tão simples assim. A gente sabe disso, a gente vive isso. E Jesus também passou por isso. Por tentações, por muitas provações. Sendo que ele se recolhia para compreender e poder depois fazer a tal caridade. Eu escutei uma palestra de Haroldo Dutra que ele fazia uma analogia da caridade com um forno. Com um forno de cozinha. Achei interessante. Quando a gente bota uma pizza no forno, o forno ele vai esquentando e através desse calor vai cozinhando e vai deixando a pizza pronta. Se a gente pegar um fogo e botar direto na pizza, queima. Concorda? Então, assim é com a caridade. Nós somos o forno. Primeiro, a gente tem que se esquentar. Esse fogo, ele não vem de fora, ele vem de dentro. E através desse fogo, a gente vai esquentando. E na hora que eu começo a esquentar, eu começo a levar esse calor para outras pessoas. E é através disso que se acontece a caridade. É na hora do transbordar.
Porque eu só dou aquilo que eu tenho para mim e transborda para o outro. Eu sempre falava assim, eu só dou aquilo que eu tenho. Mas aí, conversando com o Tess hoje de manhã, eu disse, a gente refletindo, realmente, não é só aquilo que eu tenho, é só aquilo que eu tenho, mas eu tenho preenchido em mim, eu posso transbordar. E eu não estou falando sobre coisas materiais. Eu estou falando sobre quem somos. E viver e tomar atitudes conectadas com essa energia crística é estar totalmente conectado com o ser crístico que tem dentro da gente. Só que para isso, a gente tem que ir atrás de conhecer ele. A gente tem que buscar. E nessa busca, a gente não encontra só coisas legais. A gente também encontra as nossas sombras. A gente encontra dores, a gente encontra traumas, a gente encontra feridas que às vezes estão bem abertas. E dói. Sendo que no momento que eu olho para essas feridas, no momento que eu olho para essas sombras, eu tenho a possibilidade de iluminá-las. E a partir de iluminar essa sombra, eu posso tomar atitudes mais crísticas. Eu tenho a possibilidade de escolher ter atitudes mais crísticas. Porque antes eu não sabia dessa sombra. Ela estava agindo aqui, ó, junto comigo. Mas eu não sabia dela. E aí quando alguém tocava numa ferida, eu só reagia. E nessa hora que eu reajo, eu machuco o outro. E quando a gente começa a olhar para o autoconhecimento, começa a olhar para quem somos, não significa dizer que pronto, agora você não vai machucar mais ninguém, agora você vai agir tudo de acordo com o que o mundo julga ser certo e pronto, você vai ser a pessoa mais legal do mundo, mais perfeita do mundo. É assim? É assim? Deixa eu só pedir uma licencinha, porque esse vento de lá pra cá tá complexo. Espera aí, rapidinho. Tá dando não. O vento de lá pra cá fica na minha cara e não dá certo não. Eu também, a gente tá atrapalhando aqui. Tá atrapalhando aí também, é? Acho que agora vai dar certo. Mas você tá a favor do vento. Aqui eu tô contra. Então, voltando um pouquinho sobre esse autoconhecimento, né? Buscar esse autoconhecimento, buscar saber quem somos, buscar descobrir esse ser crístico que mora dentro da gente, que é a gente, ele envolve muitos processos. E um deles é que a gente começa a compreender que amar o próximo é muito além do que a gente imagina. É amar o próximo assim como ele é. E não amar o próximo do jeito que a gente acha que ele tem que ser. Aí é que o negócio complica. Sabe por quê? Porque quando alguém faz alguma coisa, a gente fica indignado e quer dizer como a pessoa tem que fazer o que ela estava fazendo. Aí eu tô querendo o quê? Mudar o outro. Sendo que aquela pessoa também é um ser crístico. Olha que massa quando a gente começa a olhar para isso. Aquele outro também é um ser crístico. Eu sou um ser crístico, o outro também é um ser crístico. Se ele me machucou de alguma forma,
Ele está me dando a oportunidade de olhar para algo que vai me fazer chegar mais perto de ser Cristo que eu sou. Eita, que agora embananou foi tudo. É um convite. Perfeito. Então, quando alguém machuca a gente, que toda a vida a gente olha, fulano fez isso comigo, como é que ele teve a capacidade de fazer isso comigo? É difícil no momento, é desafiador, vou nem dizer difícil, é desafiador no momento que você sente uma dor, olhar para o outro e dizer muito obrigada por você ter feito isso comigo. É desafiador isso. Mas no momento que a gente compreende que tudo e todas as pessoas que passam pela nossa vida nos auxiliam a descobrir esse ser Cristo que somos, e se aquilo doeu muito em você, você está tendo a oportunidade de olhar para isso. Você está tendo a oportunidade de compreender por que aquilo te tocou tanto. Porque se quem está dizendo é o outro, é sobre ele ou é sobre mim? Sobre ele ou sobre mim? Sobre ele. Se tocou em mim, aí começa a ser sobre mim também. Não é? Mas se não toca, quando tem algo que está curado na gente, que nem vai nem vem, alguém fala alguma coisa e aquilo passa. É como se tivesse um buraco, que aquela pessoa falou alguma coisa e essas palavras caíram dentro de um buraco, porque não tocou em você. Não lhe ofende. Como, por exemplo, aí a gente traz a figura de Jesus. Que ele não aceitava o perdão porque aquilo não machucou para ele. Olha como Jesus conseguiu realmente incorporar esse ser crístico que ele é, que nós somos. Mas alguém corta você no sinal e tu já fica o quê? Injuriado. Injuriado, não é não? Querendo que a pessoa peça desculpa. Então, a reflexão e o convite para a gente olhar hoje é sobre onde está o ser crístico que existe dentro de nós. Está escondido, é, Sandra? Às vezes está num buraco, exatamente. A gente tem que cavar. Mas para a gente cavar, a gente precisa o quê? Agir. E não é o outro que vai mudar a gente. E a gente não vai mudar o outro. É sobre a nossa vontade, é sobre a nossa escolha de estar no fundo do poço e dizer assim, eu não sei como sair daqui, alguém me ajuda? Mas não é você estar no fundo do poço e estar lá embaixo esperando que alguém coloque a mão para você ser puxado. Não, não é sobre isso. É sobre as nossas escolhas. É sobre pedir socorro. Porque isso é uma escolha nossa. É uma escolha se levantar, é uma escolha o cair, é uma escolha o avançar, é uma escolha ir para trás. Então quer dizer que no momento de dor, a gente não está conectado com o nosso ser crístico? É verdade? É ou não é? Acha que não? Alguém tem uma opinião diferente? Deveria, né? Eu acho que você escolhe cair ou não cair. Cair e não cair é inerente à vida. Uhum. Existe o positivo e existe o negativo. Sim. Você escolhe o que você faz com a queda. Perfeito. Por exemplo, Jesus, ele não escolheu aquela circunstância de morrer como morreu. Sim. Mas ele escolheu perdoar. Sim. Então não é, você não necessariamente você escolhe
mas você escolhe fazer o que tudo possa acontecer, fazer alguma coisa com tudo que possa acontecer com você. Maravilha. Maravilha. Ela estava falando que, na verdade, a gente não escolhe o cair. Quando a gente cai, a gente escolhe o que a gente vai fazer com aquilo. E eu volto atrás da minha fala. Concordo. Na verdade, a nossa vida, ela vai sendo guiada através das nossas escolhas. E existem pessoas, por exemplo, que aparecem na nossa vida, que a gente não escolheu assim no dedo. Essa pessoa vai aparecer na minha vida, mas ela apareceu e ela nos trouxe algo que nos fez derrubar um pouco. Mas como a gente vai lidar com essa situação, aí sim, é nossa escolha. E como a gente vai escolher algo, aí eu trago uma outra reflexão pra gente. Como a gente vai escolher algo se a gente tá no piloto automático e dormindo pra vida? Como é que a gente faz pra escolher? Ou seja, eu já falei aqui com vocês sobre consciências. Existe uma consciência que é a nossa consciência individual, que é a consciência de quem somos. É a nossa consciência, é a consciência que nesse corpo está Giovana. Mas existe algo superior em Giovana, mas nesse momento a minha consciência individual é Giovana. Existe uma consciência de clã, que é o quê? É a consciência do nosso grupo, da nossa família. Ou seja, algumas das nossas ações, elas são guiadas pela consciência de clã, que vem da nossa ancestralidade. Ou seja, padrões que toda a nossa família teve muito antes. Por exemplo, uma pessoa que nunca conheceu o tataravô, o tetravô, e é igualzinho a ele, tem ações igualzinhas a ele. E isso faz parte dessa consciência de clã. Além de vários outros fatores, mas eu estou falando especificamente dessa consciência, né? E existe também a consciência global. Que consciência global é essa? É aquela consciência de que está acontecendo uma guerra e a gente sente aqui. As nossas ações são, sim, guiadas, se a gente não parar e refletir, pela guerra que está acontecendo fora. Porque tudo que está acontecendo fora está acontecendo dentro. E se nós estamos todos neste planeta, nós estamos todos conectados com essa consciência. E existe a consciência espiritual, que é aquela que vê coisas que a gente não vê, que tem a possibilidade de nos guiar nesse caminho. Então, estar conectado com a nossa consciência individual faz com que a gente não se perca na nossa ancestralidade e não se perca, que é a consciência de clã, e não se perca na consciência global. Então, quando a gente está preso nessa consciência global, o que seria isso? A gente não olha pra gente só age. Ah, o que você fez hoje? Vixe, nem sei. O que você comeu no café da manhã? Nem lembro. O que você comeu no almoço? Ah, eu tava dirigindo e comendo, nem lembro. Já fiz isso muitas vezes. Às vezes você nem tá com vontade de comer pizza, mas alguém do seu lado fala, ai, que vontade de comer pizza. Aí você fala, nossa, eu também tô com vontade. Será que essa vontade é sua mesmo? Então, para que a gente possa conectar com o nosso ser crístico, com a nossa consciência crística, a gente tem que cada vez mais deixar de ser guiado por essa consciência global e essa consciência de clã e estar na nossa consciência individual. Ah, então quer dizer que eu sempre vou ter que ser diferente do resto. Não, mas se for o que você quer, sim. Há um tempo atrás, se me perguntassem
uma música que eu gostava, que eu queria colocar. Botei uma música no Spotify. Eu ia travar, eu não ia saber o que era, porque eu sempre escutava as músicas que outras pessoas escutavam. Porque eu queria ser legal, eu queria pertencer ao grupo. Então, se alguém me perguntasse o que é que você gosta, eu gosto de tudo. Eu sou eclética, eu gosto de tudo. Não é que eu deixe de ser. Mas eu não sabia o que eu gostava. Eu estava sendo guiada pelas pessoas que estavam ao meu redor. Pelo clã que me rodeava naquele momento. Então, eu convido vocês agora a fecharem os olhos. A fazer uma respiração. E a pensar no seu dia a dia. Seja no seu trabalho, seja na sua casa. E eu quero que você reflita, aproveite esse momento para você refletir. Hoje de manhã, seja no seu trabalho ou na sua casa, onde você estava, as suas atitudes, ações e escolhas, elas foram baseadas naquilo que você realmente queria ou naquilo que outros te disseram que você deveria fazer? Essas suas ações foram guiadas pelo seu eu superior ou por algum medo de falar aquilo que você gostaria de falar? Respira fundo. Eu não quero que vocês julguem o que vocês fizeram. Eu quero que vocês só tomem consciência. E devagarinho vai abrindo os olhos de novo. E se você puder fazer no seu dia, outras vezes essa reflexão. Será que você está realmente tendo livre-arbítrio? Ou você está sendo guiada? Ou guiada pela manada? Será que você está fazendo as suas escolhas para pertencer a algum grupo? Ou você está fazendo as suas escolhas com o ser crístico que você é? Será que as suas escolhas estão sendo feitas apenas para agradar o outro? Ou estão conectadas com quem você é? E voltamos a refletir sobre esse amar o outro. Sobre amar o outro do jeito que a gente acha que o outro tem que ser. Se o outro te fala verdades para ele, né? As verdades são deles, o outro que está falando. Te fala algo que ele sente sobre você. Como que você reage a isso? Você reage, você reflete? Você fica indignado? Já acha que o outro não gosta de você? O tempo todo eu estou trazendo a gente para refletir. E volto a dizer. Quer dizer, não volto a dizer porque eu não disse hoje ainda, só disse em outras palestras. Tudo aquilo que eu falo é para eu me escutar também.
Então, da mesma forma que eu peço para vocês refletirem, eu também estou refletindo aqui. Porque a vida, para que a gente possa estar realmente conectado com a nossa natureza crística, a gente tem que refletir. A gente tem que silenciar. Muitas vezes a gente está cansado ou cansada, seja mental ou físico, e ao invés da gente silenciar para compreender e aliviar a quantidade de informações que tem aqui dentro, a gente mete barulho e a gente só está dando mais estímulos e não está dando espaço para compreender a quantidade de informações que tem aqui. Então vamos voltar a refletir sobre esse ser crístico, né? Jesus, ele foi um ser crístico por ele conseguir expressar e estar totalmente conectado com o seu eu, com a sua essência. Vocês acham que Chico Xavier também seria? Sim? Vocês acham que foi fácil? Foram fáceis as escolhas de Chico Xavier dentro da jornada dele para ser esse ser crístico e esse ser que inspira muita gente? Foi fácil? Foi tranquilinho? Sandra chega e olhou para cima. Foi fácil? Mas foi uma escolha. E aí, muitas vezes, a gente acha que Chico Xavier foi o que ele foi por causa da mediunidade que ele teve. Eu já pensei isso, tá? Estou dizendo isso como uma pessoa que já pensou isso. Antes de compreender muita coisa. Mas a mediunidade que ele tinha eram ferramentas para o trabalho dele. Assim como cada um de nós tem as nossas ferramentas. Cada um de nós tem as nossas ferramentas. São diferentes. E isso não tornou o trabalho dele mais fácil ou mais difícil. Talvez até tenha tornado um pouco mais desafiador. Mas faz parte do que ele veio fazer aqui. E as escolhas dele fizeram ele ser essa inspiração para nós até hoje. Ou para quem quer que ele seja inspiração. Mas nós também podemos ser. Por um bom tempo, eu escutava assim, que a gente não chega nem aos pés desses espíritos. A gente não chega nem aos pés de Cristo, de Jesus. A gente não chega nem aos pés de Buda. A gente não chega nem aos pés de Chico. Mas será? Eles tiveram missões grandiosas. Mas será que a nossa missão também não é grandiosa? Seja o que for para a gente fazer. Será que a nossa missão também não é grandiosa? E será que a gente não pode descobrir e desenterrar, né, não, Sandra? Aquele Cristo, aquele ser crístico que está lá embaixo guardado, que está aqui, ó. Está aqui dentro, de alguma forma. Será que a gente não pode resgatar isso? A gente pode. Mas tudo depende das nossas escolhas. De como a gente vai levar a vida. De como a gente vai levantar das quedas. De como a gente vai receber aquelas pessoas que nos fazem mal de alguma forma.
Então, a mediunidade de Chico foi uma ferramenta para ele fazer o que ele tinha que fazer. E isso se conecta com o nosso tema sobre o Cristo nas nossas atitudes, que é para a gente perceber quais são as ferramentas que a gente tem para fazer a nossa missão. Quais são as ferramentas que a gente tem? Não adianta, não é ninguém que vai dizer a você, é você que sabe. É você que tem a missão de descobrir quais são as suas ferramentas. As suas ferramentas vão conectar com as pessoas que precisam das suas ferramentas. As ferramentas de outra pessoa vão conectar com outras pessoas que precisam daquelas ferramentas. Mas primeiro a gente precisa integrar em nós e compreender essas nossas ferramentas. E bancar a nossa escolha de ir por um caminho diferente da manada. E bancar a frase que alguém diz assim: como você está mudado, você não é mais você. Ficha para o passe de 1 ao 8. Ficha para o passe 1 ao 8. Então a gente precisa bancar, a gente precisa realmente ancorar as nossas escolhas. A gente precisa ancorar as nossas raízes aqui. E eu estava escutando um podcast que ele dizia assim: que o que a gente mais faz, o momento em que a gente mais cria, o momento em que a gente... um dos momentos mais potentes na nossa vida, nascem através do silêncio e da presença. Sendo que o tempo todo a gente está pensando no que a gente vai fazer daqui a pouco. A gente está pensando como a gente vai trabalhar daqui a pouco. E a gente não para viver o presente. E um exercício que eu venho fazendo, que vem me ajudando muito, porque se deixar eu tô ali, ó, lá no ar, a vida todinha. Então, para mim, é sempre um exercício vir para a terra, vir para a presença. Porque minha mente, ela vai, ó, longe, fácil, fácil. Puxa 9. Então, um exercício que eu uso e que me ajuda muito 9. 9 é ficar descalço. Fichas 9 e 10. Se puder ser na natureza, ainda melhor. Mas se não, pode ser na sua casa. Mas é ficar descalço, sentado, em pé, respirar e visualizar raízes saindo dos meus pés. E eu vou ali, ó, visualizando ela passando por cada camada da terra. Se vocês quiserem fazer agora, podem fazer, tá? E vai visualizando debaixo dos seus pés, saindo essas raízes e descendo por cada camada da terra, até que ela encontra o centro da terra. E quando você chega nesse centro da terra, você consegue visualizar um cristal de cor rosa, que é um quartzo rosa conectado totalmente com amor incondicional. E aí você vê essas suas raízes conectadas nesse cristal. E você pode receber a energia do centro da terra, a energia desse amor da terra. Se você quiser visualizar até subindo uma luz de cor rosa pelas suas raízes e entrando no teu pé, e você recebe esse amor da terra, e você sente
seu pé como se fosse a terra. Você sente como se a terra estivesse puxando o teu pé até um ponto que às vezes vira uma coisa só. E nesse momento, você está aqui, nesse aqui e agora, nesse presente. E aquilo que chegar até você, você está na presença. Aquela pessoa que chegar até você, você está na presença. Você está agindo com quem você é. E esse com quem você é, eu não digo que precisa ser flores, só amor. Porque a gente ainda está descobrindo esse amor dentro de nós. A gente ainda está descobrindo a luz dentro de nós. A gente ainda está descobrindo o ser crístico que somos. Mas quanto mais, ou melhor, quanto menos você reagir, você parar, respirar e agir a partir daquilo que você sentiu, você já está mudando a sua frequência. Você já está cada vez mais conectado com o ser crístico que é você. O ser crístico não é o bonzinho. Pode ser que dentro de você exista isso. Mas o ser crístico, ele sabe os seus limites. Ele sabe colocar os seus limites. E cada vez mais de forma amorosa. Só que um não pro outro pode ser um sim para você. Mas quando a gente consegue e aprende a colocar este limite, a gente está conectando cada vez mais com o ser crístico que somos. E aí a gente está naquele ponto que é o segundo lá do mandamento, que é o amar a si mesmo. O outro só faz aquilo com a gente, aquilo que a gente dá abertura, seja consciente ou inconsciente. E se a gente recebe algo é porque a gente precisava receber para olhar para algo. Não existe aquela coisa, eu não acredito que fulano fez isso comigo. Eu não merecia isso. Tudo é sincronicidade na Terra. Não existe coincidência, é tudo sincronicidade. E é tudo conexão. É como se nós fôssemos um ímã, o nosso campo ele vai se conectando. Então, aquilo que nem na precisa vai chegar até ela. Não tem aquela coisa de, será que um dia, se você acredita realmente, você vai começar a perceber. Se você não acredita, vai acontecer sem você nem perceber. Mas quando a gente começa a tomar consciência, a diferença é que a gente tem essas possibilidades de mudança de chave aqui dentro. Essa é a diferença. Essa é a diferença. É que quando a gente começa a compreender, a gente começa a entender, cara, essa pessoa fez isso comigo, então eu tenho a oportunidade de olhar para isso. Essa pessoa chegou na minha vida. Eu ainda não consigo compreender por que tudo isso aconteceu. Mas se aconteceu, tem algo para eu aprender naquilo. Não existe algo que aconteça com você que o seu campo não está pedindo que aquilo aconteça. Para que você possa curar. Pode ser algo muito inconsciente, pode ser algo muito adormecido que você não saiba nesse aqui agora. Nessa roupagem. Mas se chegou para você, é porque você precisava viver essa experiência. E nós hoje estamos vivendo uma transição planetária que se fala muito. Então muitas coisas estão acontecendo no planeta. E muitas coisas estão acontecendo internamente. A gente está passando por um ciclo também de muitas transformações.
Então, eu não sei vocês, mas eu tô vivendo cada coisa intensa, mas compreender que faz parte do processo e que eu preciso deixar roupas para trás para poder vestir roupas novas e que eu preciso me libertar de caixas que já não me cabem mais. Eu compreendo que aquele processo que eu estou vivendo foi necessário, está sendo necessário. Então, hoje, o convite é para que você descubra, para que a gente descubra e desenterre o ser crístico que tem dentro da gente. O convite é para que a gente silencie mais, respire mais, de forma consciente. Porque na respiração existem magias acontecendo. Às vezes, uma briga pode ser muito evitada apenas com uma respiração. Apenas você respirar antes de falar, antes de agir. Quando você sai dessa reação. E para que vocês reflitam em quais lugares, em quais momentos, com quais pessoas vocês só estão reagindo. Quais são as atitudes que você está tendo, que você está sendo guiado pela sua consciência individual, pela sua real vontade, ou por algo que você nem sabe explicar. E aquilo te dói. Você faz algo que você fala, não queria estar fazendo aquilo. Mas estou fazendo só porque minha mãe queria que eu fizesse. Alguém queria que eu fizesse. Mas eu estou me ferindo com isso. Então busquem, reflitam, meditem. Se você nunca tinha meditado, hoje você meditou. Porque meditar não é você ficar sentado, parado aqui assim, ó, respirando e passar um tempão. Não, é você estar na presença. É você respirar consciente. Pode ser uma respiração, 2 respirações conscientes no seu dia. E aos poucos você vai cada vez mais conectando com essa presença. Então, o Cristo não está em nós. O Cristo somos nós. Essa energia crística, ela está aqui dentro. Por isso que a gente está aqui. E quando alguém fizer algo com você, que te machuque, lembre, esse alguém também é crístico. Ele ou ela está dando o melhor que ela pode, de acordo com a história de vida que ela ou ele tiveram. A gente não sabe o que o outro viveu. A gente não sabe nem o que os nossos pais viveram. Nem se os nossos pais nos disserem o que eles viveram, a gente vai saber o que eles estão sentindo. Porque cada um é único. E cada um tem as suas feridas, tem os seus traumas, tem as suas felicidades, tem a sua bagagem. Mas dentro deles, sempre tem essa consciência crística. Então, para finalizar, eu queria só que vocês fechassem os olhos de novo. E vamos finalizar nessa presença. Sentindo a grama nos teus pés. Estando confortável na cadeira. Se para você for melhor abrir os olhos, fique à vontade. E respira. Sentindo o ar e sentindo toda a natureza entrar pelo teu corpo. Sente a energia e o cheiro dessas árvores, dessa grama, desse ar, do sol, das águas. E solta devagar.
deixando ir, deixando para trás aquilo que não serve mais no teu ser. Inspira bem profundo, enchendo o teu abdômen de ar. Solta devagar. Mais uma vez, inspira. Solta. E devagarinho vai abrindo os teus olhos. E sinta esse silêncio interno dentro de você. Como é que teu corpo está agora? Percebe como está teu corpo, se ele está mais leve, se ele está mais pesado. Cada vez que você puder fazer isso no seu dia, você vai cada vez mais conectando com você, conectando com o seu ser crístico e tendo a oportunidade de escutar aquilo que o teu corpo está te dizendo o tempo todo. Gratidão por esse momento. E os trabalhadores agora podem ir, que agora a gente vai fazer umas leiturazinhas do Livro dos Espíritos.